Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos que nos acompanham aí. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que você esteja aí com a sua família, reunidos, oferecendo o seu culto aí de onde você está, e que o nome de Deus seja glorificado e que vocês sejam edificados por meio da palavra do Senhor. Irmãos e amigos, estamos num domingo que nós chamamos do domingo pascual. Hoje é Páscoa e já temos aprendido o que a Páscoa representa, o que a Páscoa significa para nós. Obviamente a gente já tem visto que de modo popular ela tem sido desvirtuada, né? Para a ênfase nos ovos de Páscoa, nos ovos de chocolate, nos coelhinhos, mas nós temos visto que isso não tem nada a ver com a verdadeira Páscoa. A Páscoa, desde o início lá, em Êxodo, por exemplo, para os hebreus, tem tudo a ver com a libertação daquele povo da escravidão egípcia e também da punição quando o anjo da morte passou por cima da casa de cada hebreu e de cada egípcio. Então, a casa que não tinha o sangue ali no umbral da sua porta, o seu primogênito foi morto. Então, para os hebreus, de modo muito direto, a Páscoa ela representou essa libertação. Ela representou um ato de adoração, um memorial em que eles poderiam constantemente estar lembrando, contando para os seus filhos, os seus descendentes, acerca do que aquilo representou. A tão esperada, a tão aguardada libertação da escravidão egípcia. Então, para nós, hoje, que desfrutamos da nova Páscoa. Por que a nova Páscoa? Porque hoje nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o primogênito de Deus. A Páscoa lá atrás, no início, lá nos israelitas, ela apontava justamente para essa Páscoa perfeita, que o Senhor Jesus Cristo então representa para nós. O Filho de Deus se fazendo homem, habitando entre nós, e morrendo uma morte de cruz, para então que os nossos pecados pudessem ser perdoados diante do Senhor. Então hoje é um dia muito importante para nós, é um dia de lembrarmos justamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E é por isso que hoje nós também vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia que é uma ordenança deixada pelo Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. E nós o fazemos em memória justamente do que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Uma ordenança ou uma celebração que traz para nós o ensino precioso de que Cristo, Ele rompeu todas as barreiras sociais, todas as barreiras étnicas que existiam entre nós. Hoje, aquele que está em Cristo, ele faz parte da igreja, ele faz parte do corpo de Cristo, ele faz parte da família de Deus. Não tem mais aquela ideia de judeu, gentil, para um ou para outro. Na igreja, tanto pode ter judeu como pode ter gentil. Na igreja, tanto pode ter negro, preto, como pode ter branco. Loiro, magro, gordo, rico, pobre, bonito, feio. Não importa a tribo, não importa a nação, o que importa é se ele está em Jesus Cristo. Então, essa unidade, essa união que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós, é que deve estar na nossa memória, que deve estar na nossa lembrança. Porque se não fosse o que Ele fez na cruz do Calvário, nós primeiro não teríamos comunhão com Deus, e nós não teríamos comunhão com o nosso próximo. Essas barreiras ainda nos impediriam de chegar até Deus e de chegar ao nosso próximo. Então, louvado seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, que quando nós depositamos fé nele, nesta obra, então a verdadeira esperança chega até nós, a certeza de uma vida eterna e de uma vida desfrutando da presença do nosso Senhor. Vivemos dias em que temos
enfrentado alguns obstáculos. O nosso culto público tem enfrentado obstáculos. Por exemplo, nós não podemos estar aqui reunidos, oferecendo a Deus um culto congregacional como gostaríamos. Isso é motivo de lamentarmos, irmãos. Isso é motivo de nos entristecermos diante do Senhor. A nossa celebração da ceia, ela também sofre com alguns obstáculos. A comunhão que nós podemos desfrutar, experimentar nesse momento aqui juntos, ela está afetada, porque nós não podemos estar aqui reunidos como nós gostaríamos. A Santa Ceia do Senhor nos faz lembrar o que Deus fez por nós, da sua morte, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a sua morte. A própria celebração da ceia já é uma mensagem em si, a mensagem da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o que Cristo fez nos une a Deus e nos une a cada irmão que está em Cristo. A nossa comunhão, ela não pode ser quebrada por nada e por ninguém. Nem a morte pode quebrar a comunhão que Jesus Cristo conquistou por nós. No entanto, eu queria que você refletisse nessa noite. Nós vamos celebrar a ceia. Nós temos um grupo de irmãos aqui, representando a nossa igreja. Nós temos você que está aí no seu lar, oferecendo o seu culto particular a Deus. E eu queria que, diante dessa realidade de alegria, de esperança, de contentamento, por contemplar o que Cristo representa para nós, a esperança que Ele é para nós, a liberdade que Ele conquistou para nós, o acesso que nós temos por causa dEle, eu queria também que você refletisse sobre a impossibilidade de estar aqui reunido como igreja, podendo de fato desfrutar dessa experiência da comunhão, que é muito visualizada na cerimônia da Santa Ceia. E que dessa forma, você nutra uma profunda expectativa de logo logo poder voltar a se congregar como corpo de Cristo. Eu convido você nesse momento a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor com toda intensidade, com todo entendimento. Queria que você refletisse na letra dos cânticos que nós vamos entoar aqui, e que você adorasse o Senhor, que você refletisse nisso que acabei de dizer. Vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor nesse momento. Louvemos ao Senhor nesse instante. Então você aí de casa, em conexão conosco, vamos adorar o Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante-nos. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Eis o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra.
força e nos fazer viver. Romanos capítulo 8, versículo 11, ele fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o que vive em você hoje. Então, Ele nos deu a promessa de que não nos deixaria só, e Ele enviou o seu Espírito. E o mesmo que fez com Jesus Cristo, Ele hoje vive dentro de você. Amém? Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos, ele foi. E então podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por mim e por ti. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito, em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, por tua graça dispensada a cada um de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor não levou em consideração
a nossa iniquidade, os nossos pecados. Obrigado porque em um determinado momento da história, o Senhor optou por ter a sua glória rebaixada, para então tolerar o pecado dos homens. Até que então chegasse o grande dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo viria até nós, morreria uma morte de cruz, teria o seu corpo sofrendo, o seu sangue derramado, e acima de tudo, receberia sobre si o cálice da ira de Deus. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse amor profundo, esse amor que nos constrange. Obrigado, Deus, por tua graça. Sabemos que não somos merecedores. Sabemos que é graça, é dom, é dádiva, é um presente precioso que o Senhor nos deu. Obrigado porque Cristo perdoou os nossos pecados. Obrigado porque Cristo nos deu a esperança. Obrigado porque Cristo nos deu a paz. Já não somos mais inimigos do Senhor. Hoje somos teus amigos, somos teus filhos e desfrutamos de uma comunhão contigo. Obrigado pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, que o Senhor uniu em Cristo Jesus. Obrigado porque nada e ninguém pode nos separar. Obrigado, Deus. Obrigado pelo nosso Salvador. Em nome dele é que oramos. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler a partir do verso 17. Perceba o que diz. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Irmãos, vocês estão confortáveis por estarem cultuando a Deus somente em casa e não mais, ou por enquanto, aqui na igreja?
O fato de não estar vindo ao culto público tem causado em você inquietação, tristeza, lamento? Vivemos dias desconfortáveis, um momento bem peculiar, um momento ímpar na vida da igreja. De fato, é muito estranho ter que lidar com as mudanças, com as adaptações que estamos precisando fazer. E quando nós lemos esse texto, por inúmeras vezes, nós percebemos que o apóstolo Paulo traz a ideia de reunir-se. Quando reunirem-se para comerem ou para beberem, façam assim e assim. Quando se reunirem, façam assim e assim. Esse é um aspecto do que Cristo fez por nós, que nós não podemos esquecer. Infelizmente, existem muitas pessoas que têm jogado o evangelho numa lata de lixo. Sabe quando elas fazem isso? Quando elas dizem que acreditam em Jesus Cristo, acreditam na obra de Jesus Cristo, celebram a obra dele na cruz do Calvário, mas quando elas rejeitam a igreja do Senhor Jesus, quando elas rejeitam a comunhão que pode ser vivida aqui, quando elas rejeitam o corpo de Cristo. Porque, irmãos, uma das coisas mais preciosas que Cristo fez por nós na cruz do Calvário foi o fato de nos unirmos, ou de possibilitarmos a união com Ele. Isso Ele testemunhou para, inclusive, os demônios, os principados e potestades, como Paulo vai dizer lá em Éfeso. Então, quando nós rejeitamos, ou como fazemos caso, ou quando somos indiferentes ao fato de termos um corpo representado na igreja local, que desfruta de uma comunhão intensa, onde você compartilha constantemente com essas pessoas. Quando nós negligenciamos isso, nós estamos jogando no lixo o que Cristo fez na cruz do Calvário. É muito precioso saber que o que Cristo fez por nós não se limita a essas paredes. É muito precioso saber que a nossa comunhão com Ele não vai ser quebrada por nada e por ninguém. É maravilhoso saber que, embora não estejamos reunidos, nós estamos unidos em Cristo. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E nós contemplamos isso. E nós o louvamos por causa disso. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que esse cenário, essa situação é uma coisa atípica. E nós não podemos nos acostumar ou achar que estamos dentro do ideal de Deus para nós, porque nós não estamos. Nós não estamos. Então não ache, não substitua o culto público, o culto congregacional, assim como nós não devemos substituir a importância da nossa comunhão aqui desfrutada, inclusive no momento em que celebramos a ceia. Então eu queria, irmãos, que nessa noite, neste culto, você pudesse refletir nisso, e que o seu coração fosse inquietado, e que você lamentasse diante de Deus o fato de não poder estar aqui. Estamos aqui para obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para lembrar do que Ele fez por nós. Estamos aqui para lembrar que precisamos dizer aos outros. Comunhão não é simplesmente estar reunido. Comunhão é o compartilhar. Muitas das nossas reuniões, elas não têm comunhão. Porque comunhão vai além da mera reunião. Nesse momento,
nós vamos fazer a distribuição dos elementos, do pão, do suco, que simbolizam o corpo e o sangue do nosso Salvador Jesus. Aqui não tem poder místico nenhum. O pão e o suco não se transformam nem no corpo e muito menos no sangue de Jesus. E eu queria que você, ao celebrar esse momento juntamente com cada um de nós, que estamos aqui reunidos, eu queria que você fizesse isso na consciência e por meio do Espírito Santo de Deus, que nos possibilita a comunhão com Ele e que nos possibilita a comunhão uns com os outros. Se você está com a sua comunhão quebrada com o seu irmão, eu queria que você se arrependesse diante de Deus nesse momento, porque é assim que a Bíblia fala. Você não pode participar desse momento se você está com a sua comunhão quebrada, tanto com Deus como com seu irmão. Ore ao Senhor, arrependa dos seus erros. Talvez ligue para seu irmão, peça perdão a ele, e aí então você então venha e celebre conosco essa ordenança deixada pelo Senhor Jesus Cristo. Então fique em atitude de reflexão. Se coloque diante do Senhor nesse momento, enquanto eu vou distribuir os elementos da ceia. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Acredito eu que o coronavírus é apenas um lembrete de que a nossa comunhão passa ou enfrenta obstáculos. Mas nós precisamos lembrar que muito antes do coronavírus, e muito pior do que o coronavírus, existe algo chamado pecado. Que desde o momento em que o homem pecou lá no Jardim do Éden, no início de tudo, essa comunhão ela vem sendo afetada, ela vem sendo atrapalhada. A comunhão com Deus, ela foi quebrada. E aqui eu queria chamar a sua atenção, você que talvez esteja nos ouvindo, nos assistindo, e você ainda não reconhece o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, não reconhece que o que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para perdoar todos os erros que você cometeu, inclusive os que cometerá. Você ainda não reconhece que o que Jesus Cristo representa e o que Ele fez não é suficiente para lhe livrar de uma condenação eterna, padecendo no inferno. Não é suficiente para lhe libertar da escravidão da sua própria vontade e dos seus desejos. Você ainda não acredita nisso. Eu queria chamar você nesse momento a repensar os seus conceitos. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra por sua boca, mas é aquilo que sai do seu coração. É óbvio que nós sabemos que muitas coisas que nós ingerimos podem nos contaminar. Mas o ponto de Jesus Cristo aqui é um contrassenso. E Jesus Cristo está batendo de frente com um grupo de pessoas, por exemplo, de que achavam que uma vida superficial, uma vida externa, aqui representado pela boca, era o que valia. Mas quando na verdade os seus corações, aquilo que é interno, estavam sujos, podres e distantes de Deus.
E é por isso que ele diz que o que contamina o homem é o que sai do coração. Então, todo ser humano é um pecador. E por ser um pecador, o seu coração é extremamente corrupto. Por mais que ele faça coisas boas, as suas coisas boas ou as suas motivações, elas não agradam a Deus, porque elas não passam por Jesus. Então eu queria que você entendesse que você necessita de Jesus Cristo. Talvez você esteja preocupado com o coronavírus, talvez você esteja passando por umas dificuldades e crises profundas. Mas eu queria que você lembrasse do convite que Jesus Cristo fez. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo de Jesus não é pesado, é suave, é leve. Então é esse convite que Jesus Cristo está fazendo para você nessa noite. Vinde a mim. Um convite que só Deus pode fazer. E Jesus Cristo aqui, ele sabe quem ele é. E ele diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Talvez você não se considere alguém que está cansado, sobrecarregado. Talvez você considere a sua vida tranquila, confortável. Mas eu queria lhe dizer que nenhum pecador, nenhum ser humano manchado pelo pecado tem uma vida confortável. Porque o que nos deixa desconfortáveis, o que pesa sobre nós, é justamente o fato de sermos pecadores. É justamente o fato de não podermos e não conseguirmos agradar a Deus. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, o peso vem sobre nós, o jugo vem sobre nós. E é por isso que nós andamos cansados, sobrecarregados, porque o pesado, porque o pecado, porque a culpa pesam, sobrecarregam. E o que Jesus está dizendo para você nessa noite é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer compartilhar o seu fardo. Jesus quer levar com você o seu fardo. E Ele está dizendo que se Ele estiver com você, o seu fardo vai ser leve. O seu fardo vai ser leve. Se você já está em Cristo, se você já crê em Jesus Cristo como seu Salvador, se seu coração já foi lavado pelo sangue do perfeito Cordeiro, do nosso Cordeiro Pascual, eu convido você a refletir sobre a sua vida, a forma como você tem aproveitado da comunhão com Deus, a forma como você tem aproveitado a comunhão com o seu próximo, a forma como você tem aproveitado a sua igreja, a forma como você tem tratado ela e a forma como você tem desfrutado dela. Eu queria que você refletisse nisso, porque o que Cristo fez lá diz muito sobre a nossa vida em comunidade, diz muito sobre a nossa vida em comunhão. Hoje, diante do nosso Salvador, nos alegramos mais uma vez por lembrarmos de tudo que Ele fez por nós, mas também nós lamentamos porque hoje nós não podemos estar todos aqui reunidos adorando e louvando o nosso Deus e celebrando esse momento juntos. Eu convido você nesse momento a celebrar essa ceia juntamente conosco. Nós lemos no capítulo 11 de 1 Coríntios, no verso 23, o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Façamos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto
todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Façamos. Precioso Deus, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, pelo livre acesso que temos ao Senhor. Obrigado pela comunhão com o Pai, pelo acesso que temos ao Teu trono de graça. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos uniu a Ti. Em Cristo somos um corpo, cujo cabeça é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado pela unidade que é a igreja. Obrigado, ó Deus, por todas as barreiras que foram quebradas. Obrigado pela comunhão que existe entre nós. Nós sabemos, mesmo em casa, mesmo aqui, distante um do outro, que nós estamos unidos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque podemos desfrutar ou desenvolver a comunhão de várias outras formas. A comunhão nos bens, como era feito na igreja primitiva, tinham tudo em comum. Estamos num momento de crise que temos que exercitar também isto, o compartilhar, o ajudar nas necessidades uns dos outros. E isto é comunhão sendo desenvolvida. E nós o louvamos, nós agradecemos ao Senhor por tudo isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a esperança futura, que é uma certeza de que em breve o Senhor vai voltar, para então levar a tua igreja para junto de ti. Nós ansiamos profundamente esse dia, o teu retorno, a tua volta, em glória. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa certeza no Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, nós lamentamos, porque da mesma forma que nós já somos salvos, mas ainda lidamos com o pecado, ainda travamos lutas, passamos por tristeza nessas lutas com a nossa natureza pecaminosa. Nós hoje estamos conscientes de que temos comunhão com o Senhor e com o nosso irmão, mas uma parte dessa comunhão não está podendo ser desenvolvida. Isso é motivo de lamento. E nós colocamos esse lamento diante do Senhor, na esperança, na confiança de que muito em breve, esse momento diferente e ímpar que estamos passando, vai passar de fato, e nós vamos poder estarmos reunidos novamente, podendo então desfrutar de uma forma bem mais ideal dessa comunhão conquistada pelo Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, muito obrigado por tua graça, pelo teu amor dispensado sobre nós. Em nome do nosso Senhor Jesus é que oramos e agradecemos. Amém. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão.
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Chegará o momento, com certeza, e nós almejamos e esperamos com toda a intensidade em que nada mais nos impedirá de desfrutarmos de uma comunhão plena, tanto com o nosso Deus, bem como com o nosso irmão. Que o nome do nosso Deus seja sempre glorificado e que o seu povo seja sempre edificado. Nós estamos chegando ao fim deste culto. Desejo a você uma semana abençoada na presença do nosso Deus, que você tenha aí muito tempo para refletir acerca da palavra e assim então continuar vivendo para a glória do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.